Olá, esse vídeo é para o meu projeto de leitura da minha crônica semanal. Mas antes de iniciar a leitura eu queria fazer alguns comentários. Nesse tempo, esse pouco mais de um mês como cronista, eu já tive algumas experiências e aprendizados, né? Uma série deles, na verdade. Entre eles, eu aprendi que a escrita de crônica é muito diferente da escrita acadêmica com a qual eu estou acostumado, assim como a escrita literária, né? Uma experiência completamente diferente, uma linguagem outra, e eu estou aprendendo com ela. Outra lição que eu aprendi é que convém mais tratar na minha crônica de um tema que eu tenha visto na semana. Melhor do que buscar um tema, né? Imaginar um tema qualquer, é lidar com o qual eu já tivesse tratado, com o qual eu já tivesse tido contato ao longo da semana. E no caso da crônica desta semana, eu escolhi o tema dos bascos, que são um povo que vive dividido entre a Espanha e a França, e que tem um pleito independentista, tem uma cultura própria, baseada numa língua própria, que é a língua basca, o euskera, povo do qual eu descendo. Eu tenho ascendência basca, por parte de mãe. E foi isso que despertou meu interesse no início da vida adulta, e eu fui pesquisar, e isso me levou a uma série de aprendizados, né? Uma especialização, publiquei livro, publiquei artigos, enfim. E isso já faz mais de 15 anos, né, que isso tudo aconteceu. E esta semana, o meu antigo professor e hoje amigo, Estebe, professor de basco, me contatou lá de São Paulo para que eu desse uma palestra online, já que estamos em período de pandemia, sobre basco, sobre os bascos, sobre a minha experiência acadêmica, literária, como tradutor, para os alunos da Casa Basca de São Paulo, a qual eu estive vinculado, né, naquela época. E para mim é um prazer, eu aceitei com honra, né, o convite para essa palestra, que vai ser no dia 18 de outubro, um domingo, então ainda vai ser feita a divulgação. Mas o ponto é que fiquei envolvido com esse tema, relembrei de várias experiências minhas nessa seara, e foi esse o tema que me cativou para escrever a crônica desta semana, intitulada Em Busca da Pátria Basca, a minha crônica publicada na coluna Direito da Fronteira, a qual eu assino, no portal 24, na data de 30 de setembro de 2020. Então eu passo a leitura agora. Em Busca da Pátria Basca. Minha ascendência basca está inscrita, como um cartão de visitas, em meu sobrenome materno, Aristimunho, que significa Morro do Carvalho. Eu conhecia desde criança os relatos familiares sobre o percurso dos antigos Aristimunho por terras americanas, com suas ramificações uruguaias e argentinas, transitando entre os Pampas e o Pantanal, mas sempre me foram um mistério as nossas remotas origens em terras bascas, que mal apareciam nas histórias dos avós. Quando eu morava em São Paulo, no início da vida adulta, soube que a Associação Basca Local, a Euskal Etxea, Casa Basca de São Paulo, estava organizando um curso de euskera, ou euskara, como é chamada a língua basca. Ministradas pelo professor Estebe Ormazábal, essas aulas viriam a ser minha porta de entrada para um ciclo de aprendizados e descobertas. Uma imersão na cultura basca a partir tanto do estudo de sua história e de sua literatura, quanto do contato com comunidades bascas nativas e da diáspora. Acabei, inclusive, cursando uma especialização em estudos bascos pela Universidade del País Vasco, com bolsa de estudo da Fundación Asmós de Eusko e Cascuntza, sob orientação do célebre crítico literário, professor Dr. John Cortázar, que resultou na dissertação Panorama Histórico de la Poesía Vasca, una mirada lusohablante, de 2008. A partir dessas bases acadêmicas, mas, acima de tudo, na qualidade de leitor curioso e interessado, organizei uma antologia da poesia produzida em euskera, compreendendo o período entre o século XV, quando foram assentadas as bases da escrita desse idioma, até a Guerra Civil Espanhola, entre 1936 e 1939,
evento de ruptura para essa e outras literaturas ibéricas. Durante o brutal conflito, pereceram milhares de civis inocentes, inclusive escritores de renome, tais como Federico Garcia Lorca, Bartomeu Rosselló Porcel e Antônio Machado, assim como o crítico literário guipuzcoano José de Aristimuño Aitzel e o poeta biscainho Esteban Urquiaga, pseudônimo Lauacheta, os quais achei importante homenagear quando se completavam, em 2009, os 70 anos do fim daquela guerra fratricida. Foi assim que publiquei pela editora Edra a antologia Poesia Basca, das origens da Guerra Civil, de 2009, com traduções que realizei de composições da tradição oral e de poemas de autores representativos dos principais períodos históricos daquela literatura, com destaque para as obras veiculadas nos Jogos Florais e as do início do século XX. Publiquei, simultaneamente, outras antologias denominadas Poesia Catalã, Poesia Espanhola e Poesia Galega, todas com o mesmo subtítulo da primeira, integrantes de um projeto maior chamado Poesias de Espanha. As 4 antologias tiveram uma boa recepção de público e de crítica, resultando em diversas entrevistas a jornais e rádios, assim como resenhas críticas generosas, dentre as quais destaco a publicada por Manuel da Costa Pinto, na Folha de São Paulo, e por Bela Joseph, no Globo. Excertos dessas obras podem ser lidos no Google Books. O território histórico dos povos bascos se situa entre os rios Garona, na atual França, e Ebro, na atual Espanha, centrado nos Pirineus, região montanhosa onde, costuma-se dizer, os bascos teriam se refugiado dos diferentes povos invasores que ao longo da história tentaram conquistá-los. Após cerca de 6 séculos de dominação romana, os bascos constituíram o reino de Navarra, que resistiria bravamente entre o assédio dos francos e dos mouros, mais tarde dos aragoneses e dos castelhanos, até ser conquistada em 1512, ficando seu território repartido entre a Espanha e a França. Embora tivessem conseguido manter uma relativa autonomia pelos séculos seguintes, as políticas centralizadoras do governo revolucionário francês e da coroa espanhola, sob a dinastia Bourbon, resultariam na supressão do autogoverno local. A partir do final do século XIX, a causa independentista basca foi ganhando forma. A ditadura de Francisco Franco, que sucedeu à Guerra Civil Espanhola, submeteria os povos não hispanohablantes da Espanha, sobretudo bascos, catalães e galegos, a duras medidas de repressão política e cultural, incluindo a proibição de seus idiomas. O grupo separatista basco ETA, sigla em euskera para Pátria Basca e Liberdade, foi fundado em 1959, no auge da repressão, por um coletivo de estudantes, inicialmente com uma proposta de militância política, mas convertendo-se rapidamente à luta armada. A sociedade basca viu-se, então, dividida entre os que apoiavam o conflito e os que o rechaçavam. Em 2011, após dezenas de atentados perpetrados em território espanhol, o ETA, afinal, abandonou as armas. Na atualidade, os territórios bascos estão organizados conforme a estrutura política de cada país. Na Espanha, constituem a Comunidade Autônoma do País Basco, ou Euskadi, com 3 províncias, Guipúzcoa, Biscaia e Álava, e a Comunidade Foral de Navarra, ambas conformando a região conhecida como País Basco Sul ou Egoalde. Na França, formam o País Basco do Norte, ou Iparralde, integrante do departamento de Pirineus Atlânticos. Todas essas regiões são conjuntamente designadas, por força da tradição, como Euskal Herria. O basco é considerado a língua viva mais antiga de toda a Europa. Há cerca de 1 milhão de Euskaldunak, os que falam a língua basca, vivendo em Euskal Herria. Em algumas regiões da Espanha, o idioma é adotado em regime de cooficialidade em relação ao castelhano, o que significa que os cidadãos podem aprender o euskara na escola e empregá-lo livremente em seu dia a dia, inclusive nas relações com o Estado. Já em Iparralde, a única língua oficial é a francesa. Sua fama de ser uma língua de difícil aprendizado a estrangeiros
se explica por seus 22 casos de declinação e estruturas aglutinativas, mas, sobretudo, por não ter parentesco com qualquer idioma da atualidade. Basco-falantes bilíngues são conhecidos por certa dificuldade em usar algumas formas verbais do castelhano e em distinguir os ceceo, trocando o S e o Z na escrita em língua espanhola. A história e a cultura bascas estão novamente em evidência por conta do lançamento da série Pátria, pelo canal pago HBO. Baseada no livro homônimo de Fernando Uramburu, a história acompanha a vida de duas amigas de infância que têm suas vidas abaladas e encaminhadas a rumos opostos, a partir do surgimento da luta armada levada a cabo pelo ETA contra a ditadura franquista. Enquanto uma é levada a se radicalizar, em face do envolvimento de seu filho com o grupo, a outra tem um marido assassinado por descumprir ordens da organização terrorista. Décadas depois, com o armistício definitivo decretado pelo ETA em 2011, as duas se tornam a encontrar com o retorno da viúva ao vilarejo onde tudo aconteceu em busca de respostas. Quando do lançamento da edição brasileira do livro de Uramburu pela editora Intrínseca em 2019, eu publiquei um artigo sobre a minha vivência na revista Intrínsecas número 10, que acompanhava a caixa dos assinantes do Clube do Livro da editora. Há diversos caminhos a serem trilhados por quem tem interesse na cultura e na língua bascas. Plataformas como o Boga permitem o aprendizado de idioma pela internet, e existem programas de bolsas de estudo para universidades do País Basco e de Navarra, assim como casas de cultura basca, aos Euskal-Etxea, espalhadas por diversas cidades brasileiras. Hoje, tendo encontrado a minha pátria basca particular em algum lugar entre a literatura e as amizades construídas, posso dizer que carrego minha eusco-ascendência não somente inscrita no sobrenome, com sua grafia portuguesada, como também entalhada de maneira indelével em meu espírito, estabelecendo um contato com meus antepassados bascos e com minhas raízes montanhosas, encravadas como um carvalho no alto dos Pirineus. E eu me esqueci de pegar os livros, então só um instante. Estou aqui falando deles e esqueci de trazê-los. Então essa é a antologia de poesia basca, publicada em 2019, Poesia Basca das Origens da Guerra Civil, né? Que tem traduções de poemas do basco, traduções minhas, com o texto original e a tradução, e no final é um estudo introdutório inicial, e no final notas generosas sobre os textos e os autores, né? E essa antologia faz parte de 4, né? Um conjunto de 4. Tem aqui a Antologia da Poesia Galega, né? Também mesmo subtítulo, Das Origens da Guerra Civil, Poesia Catalã e Poesia Espanhola. Os 4 publicados juntos de uma vez pela editora Edra. A gente cogitou fazer um volume só, daí a editora preferiu fazer 4 volumes. E assim ficou, né? Já tem 11 anos que essas 4 antologias foram lançadas, e agora eu vou fazer uma palestra no dia 18, fica o convite, vou fazer a divulgação, né, assim que tivermos o material da antologia da poesia basca, né? Foi a presidente da Euskal-Etxea, a Pilar, que me convidou, né, junto com o professor Esteban Ormazábal, a quem desde já eu agradeço e deixo um abraço a eles e a você aí que está me ouvindo, tá? Até mais, até semana que vem, até a próxima crônica.